Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje, sábado, vocês já sabem, é dia da gente falar um pouco mais sobre macroeconomia. Você que já me acompanha há muito tempo já sabe quem eu sou, mas você que está chegando agora, meu nome é Daniel Nigri, eu sou analista CNPI desde 2017, sou fundador da Dica de Hoje Research, já trabalho no mercado financeiro desde 1999 e hoje a nossa casa aqui de análise já conta com mais de 30 pessoas trabalhando nas diversas áreas e 7 analistas certificados CNPI APMEC para que você possa ter as melhores recomendações. O que eu quero trazer hoje para vocês são os resultados dos bancos, né? Muita gente falou que os resultados viriam muito ruins dos bancos, seja por inadimplência, seja pelo resultado das americanas, e eu vou aproveitar para destrinchar aqui os resultados que já saíram até o momento. Então o que eu peço para vocês, que é muito importante para o nosso vídeo subir e chegar a cada vez mais pessoas: curtam o vídeo, se inscrevam no canal, comente aqui embaixo e compartilhe com os amigos nos seus grupos, nas suas mídias sociais, e marca sempre a gente lá no Instagram, @dica de hoje _7, que aí a gente reposta, é importante, é muito legal quando acontece essa interação entre a gente. Logo depois da vinheta a gente já começa e aí a gente cai dentro aí dos resultados. Bom, pessoal, dois avisos aqui antes da gente começar. Primeiro, eu estou analisando esses resultados na quarta-feira. Então, na quarta-feira já saíram os resultados de bancos do Itaú, do Santander e do Banco ABC, que saiu agora há pouco. Tá? Então pode ser que saiam outros resultados ao longo da semana, vão sair outros resultados ao longo da semana. Esses resultados não vão estar contemplados nesse vídeo, mas a gente vai tentar dar uma pista, principalmente do Bradesco. Aí vocês vejam se eu acertei ou não essa pista com relação a Bradesco. A segunda coisa que eu quero aproveitar para trazer para vocês é o seguinte: a gente, como uma casa de análise com vários analistas CNPs aqui dentro, a gente tem a autonomia e a gente tem a independência de não estar ligado a nenhuma corretora, de poder recomendar ativos para vocês, sejam ativos de ações, de fundos imobiliários, de internacional, opções, renda fixa, enfim, todos esses tipos de ativo a gente consegue recomendar. É claro que é uma equipe grande e a gente tem um produto que é completinho, porque ele tem uma carteira de cada um desses segmentos e a gente ensina como você vai juntar todas elas. E esse produto é a carteira plena, ele está na promoção só essa semana com o preço do ano passado e vale a pena vocês darem pelo menos uma olhada na nossa página que está aqui na descrição aqui embaixo. Então, se você não sabe quando comprar um ativo, se você não sabe até que ponto comprar um ativo, se você não sabe por que comprar um ativo, e seja ele FII, renda fixa, internacional, ações, se você não sabe se esse é o momento de comprar ações ou ações no exterior, se você não sabe se esse é o momento de comprar FIIs ou renda fixa, se você tem essas dúvidas, que é a maioria das dúvidas que eu recebo lá no Instagram, na caixinha de perguntas, esse produto certamente é para você. O que eu mais vejo é pessoas que perdem primeiro dinheiro no mercado financeiro e depois eles assinam o produto para passarem a ter uma disciplina financeira, e você tem essa possibilidade pelo preço do ano passado no link aqui embaixo. Então não perca essa oportunidade, não vai ficar nesse preço por muito tempo. Bom, vamos aproveitar para trazer aqui agora sim os resultados dos bancos, né? E eu vou aproveitar para começar aqui com os resultados do Itaú. Então, o resultado do Itaú, quando a gente olha aqui o resultado do Itaú, a gente vai ver o seguinte: eu não vou começar pela primeira linha, eu vou começar por essa segunda linha daqui. O que a gente tem nessa segunda linha? A gente tem uma margem financeira gerencial de quase 25 bilhões, que está 4,5% acima da margem do terceiro trimestre. Vai ser muito importante a gente analisar o quarto trimestre contra o terceiro trimestre. Agora, o que eu vou fazer? Eu quero pegar esse número aqui, porque os outros já me dão esse número e o Itaú não está me dando esse número. Então, eu quero pegar essa margem financeira e reduzir do custo do crédito. Por quê? Porque no custo do crédito tem a despesa de provisão. E vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. É para chegar no grande ponto, no grande X da questão das empresas,
dos bancos e da questão das Americanas também, que a gente falou lá no início. Então, 24.975 menos 9.805. Esse mês, esse trimestre agora, a gente teve uma margem financeira líquida de 15 bilhões no Itaú. No trimestre passado foi um pouco mais, tá? E aí, acho que eu botei dividido ao invés de subtrair. Agora sim, 15,9 bilhões. Então vamos guardar esses dois números, 15,1 dividido por 15,9, teve uma queda em torno de 5% nisso tudo aqui. E aí eu vou aproveitar agora sim para passar para a apresentação, para vocês darem uma olhada e aí a gente vai destrinchando tudo isso, tá? Primeira coisa que é importante a gente ter em mente é aqui, ó, custo do crédito. A gente viu que teve 9,8 bilhões, que foi esse número que a gente viu agora, 9,8 bilhões de provisão para devedores duvidosos, né? O que é a provisão para devedores duvidosos? O banco ele faz um empréstimo. Tem aquele cliente que ele tem certeza que vai pagar e tem aquele cliente que ele tem dúvida que ele vai pagar. Então tem uma escala que vai de AA até H, em que o H ele precisa provisionar 100%, porque ele tem certeza que vai dar calote nele, e o AA é aquela super empresa que você tem certeza que vai te pagar. Imagina que ele tenha feito um empréstimo para a VEG, por exemplo. Né? A VEG ele deve botar no AA com um custo zero ali, com provisão zero. Então a Americanas ela estava lá em cima, e aí essa provisão acabou pesando muito. Então o que a gente tem aqui? A gente tem que, se não fosse a provisão do crédito corporativo específico, que todo o mercado sabe que é Americanas, seria 8,5, não seria 9,8. Então a Americanas custou 1,3 bilhão de provisão. Só que o banco, à medida que ele vai tendo lucro, ele vai pagando imposto. E eu cheguei a falar isso nos vídeos da Americanas. Eu fiz um vídeo há 4 semanas atrás aqui que eu falei que o governo sentiria um impacto grande por causa do rombo das Americanas. E esse impacto está começando a aparecer agora. Porque os bancos eles têm 45% de imposto de renda mais contribuição social sobre o lucro líquido. Então esse 1,3 bilhão de provisão gerou um impacto lá embaixo no lucro líquido de 700 milhões só. Então era para ser um lucro de 8,4 bilhões e veio 7,7 bilhões. O impacto, para ser bem exato, eles até citam para a gente, 719 milhões. Tá? Esse é o número exato do impacto da provisão das Americanas e agora que essa questão está solucionada aqui para o Itaú e você vê que ele sentiu pouquíssimo, né? Ele não teve nenhum impacto aí mais relevante na questão das Americanas, tanto que ele consegue aqui, ó, gerar um lucro de 7,7 bilhões contra 8,1 bilhões, uma queda de 5,1%, muitíssimo tranquila essa queda com relação ao que a gente vai ver que aconteceu nos outros e que poderia ser. Então, eu quero agora passar um pouquinho aqui a mais para vocês darem uma olhada no seguinte, né? O banco, ele tem uma margem média, que é os empréstimos que ele faz, ele ganha um dinheiro com isso, então esse ganho foi 8,7% nesse trimestre. Ele seria de 5,6% se não fosse Americanas, mas veio 5,1%. Isso aqui é o margem já ajustada ao risco. Então, esse risco, ele iria se manter em 3%. Isso é muito importante que vocês entendam. Ou seja, essa diferença aqui entre essas linhas aqui, iria se manter em 3%. Subiria aqui para 3,1%, mas não é esse o grande problema. Tá? Então, o Itaú está conseguindo criar uma carteira de crédito que está conseguindo se manter. Inclusive, margem financeira com o mercado, ele conseguiu um número positivo. O Santander ele teve problema exatamente por causa disso. Ele conseguiu o aumento da margem financeira de cliente, mas a margem financeira de mercado caiu. O que significa isso? O Santander apostou talvez numa queda de juros e a queda de juros não veio. E o Itaú foi mais conservador e se manteve mais, por exemplo, num pós-fixado. Tá? Isso aqui eu estou imaginando, mas deve ter sido mais ou menos porque ele culpa a questão das taxas de juros e da curva dos juros. Então, muito provavelmente é isso.
tá? Então, quando a gente tem aqui os dados para a gente dar uma olhada, a gente percebe o seguinte: está longe de ter acabado o problema do Brasil e dizer que o Itaú é maravilhoso. Porque quando a gente vê aqui a inadimplência de pessoas físicas, e inadimplência é diferente de provisão, porque a provisão é algo que você projeta e você provisiona, a inadimplência é o que realmente ocorre. E aqui a gente está falando de uma inadimplência de mais de 90 dias. A gente vê que as pessoas físicas nos últimos 5 trimestres aqui vem subindo a inadimplência dela. Tá? As micro e pequenas empresas está mais ou menos igual. E as grandes empresas está caindo, mas a gente sabe que vai vir uma pancada para cima aqui daqui a 90 dias da Americanas, que já está provisionada. Né? Quando a gente pega aqui o consolidado, a gente vai ver que Brasil teve uma alta e o total também teve uma alta. A América Latina está ajudando o Itaú nesse momento, porque a inadimplência no resto da América Latina está caindo de 1,6 para 1,3, então ajuda o Itaú a ir mais devagar nisso aqui. Tá? Então eu queria aproveitar para passar esses pontos com relação ao Itaú e agora a gente passa para o Santander. Vocês viram que o impacto foi mínimo no Itaú porque ele conseguiu gerar margem financeira de mercado, ele conseguiu continuar crescendo margem financeira de cliente e conseguiu ter um spread bom ali e, claro, a América Latina acabou ajudando o Itaú. Agora vamos passar para o Santander aqui, tá? E como eu acabei falando sobre já a inadimplência de pessoa física, etc., a gente vai dar uma olhada aqui na inadimplência de pessoa física do Santander. Quando a gente olha a inadimplência de pessoa física, o Santander só tem Brasil, então não tem tanto problema da gente analisar dessa forma, a gente vê que também está subindo. Mas diferente do Itaú, a gente já vê uma estabilização aqui no terceiro e quarto trimestre. Como ele sofreu muito nos últimos trimestres, ele já está mais restritivo na análise de crédito. Inclusive, essa inadimplência aqui de 4,3%, ela é menor do que os 4,9% de pessoa física no Brasil, tá? Dos 90 dias, mesmo indicador. Agora, quando a gente pega o total aqui, a gente vê 3,1%. O que está pesando para o Santander? O que está pesando para o Santander são as pessoas jurídicas aqui. E aqui a gente consegue ver também o que? As despesas de provisão de crédito e o custo do crédito. Então a gente consegue perceber aqui que o Santander ele sobe a despesa de provisão dele de 6,2 para 7,3 bilhões de reais. Né? Na verdade, ele sobe a provisão de 7 para 8, só que ele recuperou menos crédito nesse último trimestre. Mas vamos manter esse número aqui de cima. Ele aumentou 1,1, 1,2 bilhão mais ou menos. E ele não cita exatamente quanto que ele provisionou por causa das Americanas. Tá? Diferente do Itaú, que abre mais essa informação. Então, calculando pela diferença do Itaú, eu imagino que desses 1,1, 1,2 bilhões a mais, uns 900 milhões a 1 bilhão tenham vindo exatamente das Americanas. Tá? Então esse é um outro ponto importante. Quando a gente vai aqui para o custo do crédito, a gente vê esse 5,2% aqui. E esse 5,2%, ele é um número melhor, inclusive, do que o do Itaú. Tá? Mas só que a margem financeira que ele conseguiu foi muito inferior. Por quê? Porque ele não conseguiu margem financeira de mercado. Vocês vão ver aqui que ele sobe margem financeira de cliente, 22,4% no ano. No trimestre ele cai 2,6%, o que é ruim, mas a margem financeira de mercado realmente deixou a desejar. Outra coisa que aconteceu também no Santander é o seguinte: esse outras despesas operacionais, já que o resultado ia ser ruim, ele meteu tudo ruim junto. Então ele aproveitou já para contabilizar outras despesas lá de uns 400 e poucos milhões. Então isso aqui também afetou muito o resultado do Santander. E aí o que a gente teve? A gente teve aqui aquele cálculo que a gente fez, lembra que no início do vídeo, que o Itaú caiu 5,5%, 5,9%, isso aqui, ó, 5,03% que o Itaú tinha caído, o Santander caiu 19,3%, porque ele manteve a margem financeira bruta
e teve um resultado de crédito de liquidação duvidosa subindo 18,6%. Se você não lembra aqui, o do Itaú, ó, você tem uma margem financeira aqui que subiu 4,5%, e aí você teve um custo do crédito que subiu 22%. E a gente fez esse cálculo e deu um número que é muito melhor do que o do Santander, caindo só 5%. Então, uma queda de 19 contra uma queda de 5 dá uma baita diferença. Então, o que eu posso calcular aqui? Vamos imaginar que o Santander tivesse a mesma capacidade do Itaú e tivesse caído só 5% nesse número daqui. O que aconteceria com o Santander? Esse número aqui seria 6 bilhões e 68 milhões. Então seria um número 900 milhões a mais, muito parecido com o que eu acho que foi provisionado da Americanas. E esse número aqui de outras despesas seria uns 400 milhões a mais. Então esse resultado aqui de 1,482 ou mesmo esse de 1,575, ele seria aumentado de 1,3 bilhão mais ou menos. E aí iria chegar em 2,875, o imposto seria um pouco maior e aí o Santander teria ainda assim uma queda de lucro maior do que a do Itaú, mostrando que ele tem outros problemas, tipo aumento de despesas, por exemplo, e essas despesas tributárias que acabaram subindo bastante também nesse último trimestre, tá? Então, esses são pontos importantes. Aí eu pergunto, e um banco que ele não é um bancão de varejo, como o Banco ABC, que ele está centrado mais naquelas empresas muito grandes, né? E se você não conhece o Banco ABC, ele é o seguinte, ele tem aqui, ó, o C, E e B, que são empresas muito grandes, são empresas com faturamento anual acima de 4 bilhões. E aqui é que veio o problema das Americanas. O Corporate são empresas acima de 400 milhões, se eu não me engano, ou 500 milhões, ou a receita bruta anual. E o Middle seria empresas mais ou menos acima de 50 milhões de reais de receita, tá? Mais ou menos, números grandes aqui, para vocês terem uma ideia de ordem de grandeza. Então, quer dizer, se você quiser chegar lá, você tem lá uma empresinha que tem 1 milhão de reais de receita por ano, 80 mil por mês, você não consegue pegar crédito no Banco ABC. O Banco ABC não é um banco de varejo, tá? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, ela também não abre qual é o valor das Americanas, mas a gente consegue perceber aqui o seguinte, né? O corporate aqui, que são as menores empresas, a Americana vai estar aqui em cima, né? Ela tem uma receita muito maior do que 4 bilhões. Então, o corporate aqui, que é a principal parte da carteira de empréstimos da empresa, teve um saldo de provisão de devedores duvidosos nesse trimestre de 249 milhões de reais. Tá? No outro trimestre, no terceiro trimestre, agora já no terceiro trimestre, 257. Então, uma diferença muito pequena. No middle market, a mesma coisa. Agora é 186 e foi 174. Né? Tem muito a ver com o aumento aqui da carteira. Né? Ó, a carteira aqui sai de 3,8 para 4 bilhões. Então, sobe. Ó, a média do saldo PDD pela carteira, 4,55 contra 4,54. Aqui, ó, 1,47 contra 1,45. Agora, o que aconteceu aqui em cima, que tem a ver com certeza com as Americanas? Esse saldo de PDD veio 262 milhões, 5,87% da carteira, contra 155 no mês passado, no trimestre passado, 3,64%. Então aqui eu já imagino que eles tenham colocado uns 110 milhões mais ou menos de aumento de provisão por causa das lojas Americanas. E a gente vai conseguir ver isso dentro do resultado gerencial do fundo. Dentro do resultado gerencial aqui da empresa, do Banco ABC. Então, quando a gente pega aqui, ó, margem financeira gerencial, que é aquele mesmo número que a gente está pegando os outros, pré-provisão, a gente tem 3,6%, que é o equivalente à margem financeira bruta lá do Itaú, por exemplo, ou do Santander. Né? Então, se a gente comparasse lá com o Santander, seria esse número aqui, ó, que caiu 0,6%. Aqui no Banco ABC subiu 3,6%.
seria o equivalente aqui no Itaú a você pegar esse número aqui que subiu 4,5%. Então você vê que o Banco ABC, em termos operacionais, ele andou muito bem. Agora, a margem financeira pós-provisão caiu 8,1%. Então você vê que o Itaú subiu 4 sem a provisão, o Santander ficou 0, ou caiu um pouquinho, e o Banco ABC ficou 3. E com a provisão, o Itaú caiu 5, o ABC caiu 8 e o Santander caiu 19. Então a gente consegue entender um pouquinho como é que estão trabalhando, como é que está trabalhando o mercado. Como é que está trabalhando, se está valendo a pena emprestar para pessoa física com uma taxa muito alta ou não. E a gente está vendo que não. Então por que eu estou falando isso? Porque o Bradesco ele tem uma carteira mais similar à do Santander. E além disso, o Bradesco é o banco, né, dentre esses grandões, que mais tem empréstimo para as americanas. Então o Bradesco deve sentir. Se o Itaú sentiu 700 milhões no lucro, eu cheguei a fazer um cálculo em relatório lá atrás para os assinantes que o Bradesco iria sentir alguma coisa em torno de 1,8 bilhão. Eu acredito que o resultado seguro do Bradesco vai melhorar um pouco. Então, somando tudo, eu acredito que o Bradesco entregue aí um lucro 1,4, 1,5 bilhão pior do que o terceiro trimestre. Tá? Enquanto isso, o Itaú entregou só 400 milhões abaixo do que o terceiro trimestre. Então, a gente entende a diferença entre eles no mercado. Por isso que a gente tem o Itaú que está mais perto das máximas históricas dele e um Bradesco que está mais perto daquele fundo de preço lá da pandemia do Covid, por exemplo. Né? Então, a gente consegue entender um pouquinho isso no mercado. Continuando aqui um pouquinho só mais no Banco ABC para a gente entender, a gente consegue ver que apesar de tudo isso, o Banco ABC conseguiu gerar 9,6% de lucro, que é a menos, né, 197 milhões de lucro, 9,6% a menos do que no terceiro trimestre, e inclusive um número maior do que o quarto trimestre de 2021, um aumento de 21,8%. Então, quer dizer, mesmo com esse problema, o Banco ABC continuou gerando bons resultados, não tão fortes quanto o Itaú. O Itaú ele teve 7,7 bilhões, um lucro maior do que no ano passado, de 7,1 bilhões, menor 5,1 do que o terceiro trimestre. E o Santander teve agora 1,6 bilhão, e nem vou olhar o quarto trimestre de 2021, porque só de você olhar aqui que no ano caiu 21%, certamente essa queda deve ter sido aí uns 58%, 59%. Eu acho até que eu cheguei a ver esse número em alguma manchete dessas aí. Tá? Então, continua muito pressionada a carteira de crédito do Santander e do Bradesco. No Santander, a gente já começa a ver melhorias na inadimplência de pessoa física. A gente já começa a ver que o banco está mais restritivo e o Itaú está ao contrário, ainda segue aumentando a carteira de pessoa física, só que é uma carteira menor do que o normal. O Banco do Brasil, que a gente não falou aqui, é um banco que ele tem uma carteira que está menos voltada para a pessoa física, então talvez ele seja o que menos vai sentir. Ele inclusive mandou fato relevante dizendo que passou de 300 bilhões de reais a carteira dele do agronegócio. 300 bilhões de reais, por exemplo, seria o equivalente à metade da carteira inteira do Santander, só para vocês terem uma ideia. Então o Banco do Brasil está já mais voltado até para outros segmentos. Então ele também não deve sentir muito. Mas vamos ver se eu acertei aí, se eu vou acertar, né, com relação a Bradesco e Banco do Brasil. A grande questão é, Santander e Bradesco estão mais pressionados, seguem mais pressionados. Santander a gente já vê uma melhora. Bradesco a gente ainda não saiu o resultado, mas acredito que a gente deva ver essa melhora também. Itaú, resultado muito bom do Itaú. Abaixo até das expectativas um pouquinho, mas muito bom resultado, mostrando que a questão das americanas é muito pequena para ele, para o tamanho do Itaú, e o Banco ABC também ótimo resultado. Tomar um pouco de cuidado com esse índice de inadimplência que está subindo e com novas provisões que podem vir, afinal
A Americanas vai deixar de pagar alguns fornecedores, alguns desses fornecedores podem ser clientes e devedores desses bancos. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Abraços a todos, bons investimentos. Não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar com os amigos, compartilhar nas suas mídias sociais e ainda clicar no link abaixo para conhecer a carteira plena. Tá? Esse tipo de análise que a gente está mostrando aqui, a gente tem lá na carteira plena o tempo inteiro. Então você vai saber o que comprar, quando comprar, por que comprar, o preço que comprar, se é a hora do ativo A, do ativo B, se é a hora da renda fixa, de fundo imobiliário, de ações internacional, tudo isso está lá na carteira plena e por um valor muito menor do que as pessoas costumam perder no mercado tentando adivinhar. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.